Capítulo 2. Os buscadores. Há quem não sofra impactos tão altos em sua personalidade mesmo quando tem uma criança interior ferida. Essas pessoas normalmente têm uma predisposição natural pela busca de si mesmo, de autoconhecimento e de enfrentamentos que irão trazer luz a certas compreensões. Costuma-se chamar esse grupo de buscadores. Mas há aqueles que, por alguma razão, terão mais dificuldades em perceber, entender e crescer diante da sua história. E assim, essa criança interior permanece inocente, culpando a tudo e a todos por sua infelicidade. Muitas pessoas passam a colecionar julgamentos e críticas a seus pais por uma vida toda e deixam de trazer para si a responsabilidade de mudar o rumo da sua história, da sua vida e do seu destino. Nesse lugar é impossível crescer. Todo foco e energia fica direcionado para o passado, para aquilo que não deu certo, para aquilo que faltou. Só é possível crescer a partir do momento que assumimos a responsabilidade da mudança que queremos ter. É chegada a hora de ampliar a consciência e perceber que aquilo que não recebemos quando criança, podemos agora como adultos conquistar e criar para nós mesmos. Seja uma relação de afeto, seja o resgate do vínculo com nossos pais, para além de nossas reivindicações, seja a conquista de algo material que precisamos, ou evolução de não perpetuar certos sofrimentos para outras gerações. Esse movimento de cura e libertação torna-se necessário para que possamos seguir pela vida plenos de nosso potencial e de merecimento. Num outro contexto, existem os buscadores, que são ovelhas negras na família, pois são diferentes. Não encontram seu lugar na família, na vida, no mundo. Sentem que nasceram no lugar errado. Vieram ao mundo com uma missão de fazer diferente devido ao tamanho de sua coragem e o desconforto com os padrões repetitivos que não fazem sentido em suas vidas. Esses buscadores são pessoas sensíveis, intuitivas, inteligentes e despertam para a vida muito cedo. Muitas vezes sofrem com repreensões e são tolhidos, julgados, criticados e causam desconforto aos seus familiares. É comum que essas pessoas acabam buscando futuramente uma certa distância, morando longe de casa, pois sentem-se sufocados quando a não aceitação ultrapassa a fronteira do aceitável. Bert Hellinger, o criador das constelações sistêmicas, escreveu um texto de uma riqueza sem tamanho para ilustrar esse segundo grupo de buscadores. As ovelhas negras da família. As chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Os membros de uma árvore que não se adaptam às formas ou tradições do sistema familiar, aqueles que desde pequeno procuravam constantemente revolucionar as crenças, indo em contravia dos caminhos marcados pelas tradições familiares, aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados. Esses geralmente são os chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. As ovelhas negras, as que não se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas separam, apanham e criam um novo e desabrocham ramos na árvore genealógica. Graças a esses membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. Sua rebeldia é terra fértil, sua loucura é água que nutre, sua teimosia é novo ar. Sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas negras, procurando realizar-se. A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que faz a tarefa das nossas ovelhas um trabalho difícil e conflituoso. No entanto,
quem trairia novas flores para a nossa árvore se não fossem por elas? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore, geração atrás, morreriam enterrados sob suas próprias raízes. Que ninguém te faça duvidar. Cuida da tua raridade como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os seus antepassados. O sistema familiar e a perpetuações dos padrões. Quando chegamos na vida adulta, estamos conscientes das mudanças que queremos fazer e dos motivos que trouxeram certos sofrimentos e posturas desfavoráveis em nossas vidas. Em algumas famílias não se encontra um apoio para essas transformações, infelizmente. Todos nós temos ideias, valores, pensamentos, sentimentos e ações baseados em nosso nível de consciência. Só sabemos que algo não é bom quando tomamos consciência, e em relação a dinâmicas familiares disfuncionais é a mesma coisa. Os pais só saberão que algo não vai bem se ampliarem suas consciências. Certas dinâmicas familiares, quando não são vistas como disfuncionais, o padrão tende a repetir-se por muitas gerações, e nesses casos, algumas pessoas só estão repetindo o que fizeram com eles, sem saber do dano que seria causado no futuro. Hoje temos acesso a diversas maneiras para buscar conhecimentos num universo de informações que não existiam até alguns anos atrás. Não é nem um pouco próspero e saudável guardarmos mágoas e ressentimentos de nossos pais. Eles fizeram o que podiam dentro do nível de consciência deles e nos deram a vida. Precisamos seguir pela vida com foco na força e não na dificuldade do sofrimento, que é o que acontece quando alguém condena o pai ou a mãe. Quando mantemos a mágoa e o ressentimento, estamos focados na dor, no erro, na falha, e não na força de quem nos colocou no mundo e na possibilidade de crescimento. Nessa direção, o caminhar pela vida vai enfraquecendo a postura necessária para o crescimento e a evolução. Os filhos são convidados a evoluir a espécie, buscando resignificar sua história e mudar seu destino. Para entender melhor essa relação entre o sistema familiar, a vida, destinos e padrões que se repetem, é imprescindível sabermos um pouquinho sobre a filosofia de Bert Hellinger das constelações familiares. Eu diria até que é impossível falar de criança interior sem relacionar os eventos de um histórico de vida com a dinâmica de um sistema familiar. O olhar sistêmico das constelações nos mostra que a repetição de padrões acontece pelo vínculo familiar, pela lealdade e amor, um amor cego, inconsciente, que temos com todos aqueles que pertencem ao nosso sistema. Destaco um trecho do livro Ordens do Amor de Bert Hellinger sobre isso. Na comunidade de destino constituída pela família e pelo grupo familiar, reina, portanto, em razão do vínculo e do amor que lhe corresponde, uma necessidade irresistível de compensação entre vantagens de uns e as desvantagens de outros, entre a inocência e a sorte de uns e a culpa e a desgraça de outros, entre a saúde de uns e a doença de outros, e entre a vida de uns e a morte de outros. Nesse movimento inconsciente, somos levados à repetição do que é difícil, porém entrar em contato com esta identificação e olhar com amor e respeito para o que foi difícil, nos permite a liberação do amor cego e seguir para uma vida mais leve. Breve resumo da filosofia das constelações familiares. Você já parou para pensar sobre a forma como seus familiares impactam e influenciam positiva ou negativamente seus comportamentos e atitudes? Todos nós possuímos características e cargas emocionais que nem sempre sabemos ou compreendemos a sua origem ou o motivo que nos faz sentirmos assim. Não herdamos somente a parte genética, mas também sistema de crença e esquemas de comportamento. Nossa família é um campo de energia do qual nós evoluímos. Criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger,
A constelação familiar é uma prática terapêutica que nos dá a oportunidade de compreender os esquemas e dinâmicas familiares em seu nível mais profundo. Esse método explica que há uma repetição de comportamentos de acordo com as gerações, mesmo que de maneira inconsciente. É possível identificar a partir daí certos padrões que estão sendo repetidos em lealdade ao clã, em que nem sempre nos coloca em movimento de força pela vida. A abordagem sistêmica permite nos libertemos ao mesmo tempo que encontramos a paz e a felicidade. Heringer nos fala que há, além do inconsciente individual e do inconsciente coletivo, um inconsciente familiar que atua em cada membro da família. Para ele, existem 3 leis básicas que atuam ao mesmo tempo: o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é a nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer vai além mesmo da necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. Bert Hellinger, em A Cura, página 17. Segundo Ordens do Amor, escrito por Bert Hellinger, quando alguma pessoa é excluída, seu destino é inconscientemente assumido por membros subsequentes da família. A solução para solucionar o conflito seria integrar novamente a família à pessoa que foi excluída, porque essa aceitação possibilita que a injustiça seja compensada e os destinos não precisam ser mais repetidos. A lei da hierarquia. Dentro do sistema familiar, cada pessoa ocupa uma posição, devendo esta ser reconhecida e valorizada pelos demais membros. Isso quer dizer que, dentro da lei da hierarquia, é fundamental e necessário que se respeite aqueles que vieram primeiro, ou seja, os filhos devem respeito aos seus pais, e estes, por sua vez, precisam respeitar aqueles que vieram antes deles, seus antepassados. Nesse sentido, o desequilíbrio nesta lei ocorre quando os papéis se invertem, ou seja, quando os filhos ocupam dentro da família a posição que deveriam ser de seus pais, o que pode acarretar em pais com comportamento e atitudes infantilizados, e filhos mais nervosos, ansiosos e emocionalmente frágeis, que serão obrigados a suportar uma carga emocional que, em tese, não é sua e nem deveriam carregar. Quando queremos modificar nossos pais, perdemos força na vida. A lei do equilíbrio. Chegando à terceira ordem do amor, que se trata a lei do equilíbrio, ela diz que dentro de um sistema familiar é fundamental que haja um equilíbrio entre dar e receber. Isso quer dizer que é necessário que todos os membros doem e recebam afeto de maneira equilibrada, para assim as relações se manterem em harmonia. No entanto, é comum observar relações, principalmente as afetivas, em que uma das partes acaba por doar mais amor do que o seu parceiro ou parceira. E é exatamente nesse ponto que o desequilíbrio acontece. Esse tipo de dinâmica pode também gerar uma culpa no parceiro que recebe mais afeto do que doa, justamente por não conseguir retribuir na medida do amor recebido. Diante disso, a única saída que se encontra é dar fim ao relacionamento ou passar a agredir verbalmente o parceiro que se doa mais com o objetivo de diminuí-lo e tentar não sentir mais culpa. Esta filosofia sistêmica é uma das visões mais saudáveis para viver com leveza nosso aprendizado pela vida. Qualquer movimento contrário disso traz sofrimento e consequências. A forma de ver a vida dentro de um contexto sistêmico nos dá uma boa visão de muitos emaranhados que podemos viver sem ter consciência dos destinos difíceis que estamos trazendo para as nossas vidas.